Olá, tudo bem? Eu sou a Nilza Maria e eu estou aqui para compartilhar uma palavra preciosa com você. Ela se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 7, que diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Eu creio que você já deve conhecer a história de Davi, do rei Saul. E aqui nesse versículo Deus está dizendo para nós que Ele é onisciente. Ele conhece o nosso coração muito mais do que nós mesmos. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Nem nós conhecemos, mas Deus conhece o coração de cada um. E aqui Ele deixa bem claro que Ele não olha a aparência, não olha o exterior, Ele olha o interior. No caso aqui, Davi era um rapaz mais jovem, o caçula. Então, ele cuidava das ovelhas, mas ele tinha vários irmãos maiores, mais belos, fortes. E Samuel foi até aqueles irmãos dele, mas Deus deixou bem claro que ele não estava olhando a aparência, não estava olhando como eles eram fortes, guerreiros. Não, Deus estava olhando o coração de Davi, que era um servo, um adorador. E trazendo aqui para nós, hoje, quando a gente vê aqui a história do rei Saul, a gente observa a situação que se encontra as nossas igrejas. Deus escolhe um líder para governar, para liderar uma igreja. E esse líder, a princípio, ele diz: eu vou te obedecer, vou fazer a tua vontade e o teu querer. Mas a partir do momento que ele se encontra na frente, começa a liderar, ele começa a se esquecer de Deus. Ele começa a deixar Deus de lado e fazer aquilo que ele tem vontade de fazer, sem buscar o consentimento de Deus. Como fez Saul. Saul foi escolhido como rei, mas ele não obedeceu à voz do profeta. Deus mandou o profeta falar para ele, ele disse, mas ele não ouviu. Ele não obedeceu em nada, e isso desagradou o Senhor. E Deus disse: eu o rejeitei, eu vou escolher outro rei para o meu povo. E eu, vendo isso, meditando nessa palavra, eu vejo por que tem tantas igrejas espalhadas. Muitas vezes é por isso. Deus escolhe um e aquele começa até a andar direitinho, fazer a vontade de Deus. Mas de repente ele começa a desencaminhar, fazer a sua vontade, o seu querer, olhando muito para o seu eu e deixando Deus de lado. Aí o que acontece? Deus escolhe outro, Deus levanta outro e mais outro. E assim vão surgindo as igrejas. E de repente, esse outro que ele escolheu também vai fazer como Saul fez. Então, essa palavra trazendo para nós hoje, o que nós podemos refletir nesta palavra? Deus diz que nós precisamos obedecer. A partir do momento que Deus nos escolhe, que Deus nos levanta para fazer algo, fazer a obra dele aqui nesta terra, nós precisamos ser direcionadas por ele. Nós precisamos pedir orientação, precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Nós não temos que sair por aí fazendo as coisas da nossa vontade, porque Deus não vai à frente disso. Deus só trabalha quando a gente pede orientação para Ele. Quando Deus fala, vai, a gente pode ir sem medo, porque lá na frente Ele já preparou tudo. Mas quando Deus não fala nada, não responde, nós também temos que ficar quietinhas, obedientes e fazer somente a vontade de Deus. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração hoje, que você venha ouvir a voz de Deus. Você tem um chamado para levar a palavra do Senhor, então ouça a voz de Deus. Primeiro fale com Ele, peça sabedoria, peça estratégias, peça capacidade para fazer a obra do Senhor e depois vá, depois que Ele orientar. Não faça nada que Deus não te mandou fazer.
Faça somente a vontade de Deus, seja obediente ao Senhor e tudo dará certo na sua vida. Amém? Faça como o rei Davi. Mesmo ele tendo pecado, caído em pecado, ele pediu perdão ao Senhor. E Deus é misericordioso para perdoar. Só que nós precisamos reconhecer que nós saímos do caminho e precisamos voltar para o caminho. Amém? Guarda essa palavra no seu coração nesse dia. Deus te abençoe.